Hello, I'm back again. Okay, this is our 90th class. Okay, let's talk about the articles. Então vamos falar hoje sobre artigos, tá? O artigo definido e os dois artigos indefinidos da língua inglesa. A gente vai ver algumas curiosidades, algumas particularidades. Acredito que grande parte de vocês, até os que já estudaram os artigos, que diz respeito ao artigo definido, né? O, a, os, as, o the, o the do inglês, eu acredito que vocês não tenham visto dessa maneira. A gente vai tentar clarear, entender algumas coisas, entender alguns pontos, tá? Que às vezes, quando nós estamos estudando no material, parece muito metódico, parece uma regra, parece uma coisa que nós temos que obedecer, e as coisas não são bem assim. Tá? Quando se fala de artigo, poxa, eu aprendi lá no ensino fundamental, eu revi um pouquinho lá no ensino médio, mas assim, é sempre de uma forma muito mecânica, tá? Uma forma muito mecânica e acaba não sendo de fato colocado para vocês como as coisas realmente são, tá bom? Então a gente vai começar pela parte mais fácil, acreditem se quiser, são os artigos indefinidos. Então a nossa nona aula, tá? Vai ser sobre os artigos indefinidos. Nós vamos ter duas aulas separadas, tá? Para falar de artigos. Então, na primeira aula, tá? Nós vamos falar dos artigos indefinidos, tá bom? O a e o an. E na segunda aula, a gente vai falar, então, dos artigos, do artigo definido da língua inglesa, o the, tá? Vamos começar, então. Olha só. Os artigos indefinidos a e an, tá? Eles nunca vão variar com gênero ou número, tá? Isso quer dizer o seguinte, às vezes você pensa... Porque assim, a tradução deles é o quê? Um e uma. Então, a dog, um cachorro. Eu não estou quantificando, tá? Quantos cachorros eu estou vendo. Eu estou meramente dizendo, I have a dog. Eu tenho um cachorro, tá? Eu posso ter... A pessoa perguntou se eu tenho um animal de estimação. I have a dog. Tenho um cachorro. Certo? Eu posso ter mais de um cachorro, tá? Só estou dizendo, I have a dog. I have a dog. Eu tenho um cão, tá? A minha intenção não é quantificar. Quando eu quero quantificar, alguém pergunta a quantidade para mim, how many dogs? Quantos cachorros? Ah, just one dog. Apenas um cachorro. Aí você vai usar o numeral, tudo bem? Então a função dos artigos não é quantificar, tá ok? Vamos lá. Isso aqui é importante. Vamos começar pelo a, tá? O artigo a. Também a tradução sempre de ambos é um e uma, tá bom? Não tem gênero, você vai usar independentemente de ser masculino ou feminino, ok? Mas aí, quando utilizar um e quando utilizar outro, o que define? Muita gente às vezes viu lá no ensino fundamental, ou até mesmo, infelizmente, no ensino médio, o quê? Que o que define é se a palavra, se o substantivo, né, que vem logo em seguida, se ele começar por consoante, você vai aplicar a. Se ele começar com vogal, você vai aplicar an. Então, vou usar o branco, fica melhor para a gente ver. Então, a car, um carro. Carro começa com consoante, logo eu vou aplicar a. Agora, se fosse uma maçã, an apple. Tá? Uma maçã, an apple. Então, começa com vogal, então eu vou aplicar an apple, a car. Tá? Isso é uma questão fonética. Quando vocês estiverem falando, provavelmente vocês não vão errar, certo? Porque vai vir de forma involuntária o artigo correto. Mas a complicação está na hora de exercício. Até alunos assim com uma boa familiaridade com língua inglesa, tá? de tudo, ele acaba ficando um pouco na dúvida, tá? De que artigo utilizar. Em quase todos os casos, obviamente, o substantivo que iniciar com consoante, a consoante tem som de consoante, certo? O substantivo que começar com vogal também vai ter som de vogal. Então, car, você não consegue conectar o som com an car, não dá. Da mesma forma, apple, então an apple, porque os sons eles se conectam. Tudo bem? Então é por isso que o artigo, você tem o a e o an, ok? Só que o grande problema é dizer o quê? Da forma que alguns aprenderam é o seguinte, é achar que o que determina é a letra, e não é a letra, é o som. É o som.
Então, você vai utilizar o artigo a antes de palavras que iniciem com som de consoante. E o artigo an antes de palavras, antes de substantivos que tenham som, que iniciem com som de vogal. Aí você fala assim, poxa, mas espera aí, consoante não tem som de consoante, vogal não tem som de vogal? Nem sempre. Nós temos algumas as exceções clássicas, inclusive as que caem em provas, que caem em testes, e a gente vai estar praticando hoje. Nem sempre, tá, consoante vai ter som de consoante, nem sempre vogal vai ter som de vogal. São poucas as exceções? São. São poucos os casos? São, mas eles existem. Então está errado dizer que é a letra. Nunca mais aceitem letra. O que determina é o som. Tudo bem? Som de vogal, ok? An. Som de consoante, a ou ei. Depende da forma que você está pronunciando. Vamos lá, aos exemplos. A book. A book. A book ou a, tanto faz. Depende do momento. Às vezes, quando a pessoa está falando mais pausadamente, I need a book, I need a book, I need a book, tanto faz, tá bom? Mas normalmente você vai ouvir só um I need a book, I need a book, preciso de um livro, a book, a book, a book, a house, a house, a house, a chair, a chair, a chair, an egg, an egg, an egg, an evening, an evening, an evening, an opera, an opera, an opera. Então pronto. Então todas aqui nós tivemos aqui, em todos os casos, o quê? As consoantes tendo som de consoante, né? E as palavras que iniciavam com vogal tendo som de vogal. Ok, beleza. Mas vamos então aos casos. Olha só, então o que eu chamo de novo a atenção? Não é a letra, é o som. Ok? Olha só esses exemplos aqui. O primeiro deles, a hiccup. A hiccup. A hiccup. O H em língua inglesa, de hiccup, por exemplo, como horse, house, enfim, hand, hat. O H normalmente ele é aspirado. Ele é audível, ou seja, ele tem um som. Ele aparece, ele tem som. Que som? É um som aspirado. Tá? Hiccup, 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 hiccup. Hiccup é soluço. Tá? O inglês tem muito disso. O barulho do soluço, hiccup, é a palavra, é o substantivo soluço. Tá? Então, hiccup, hiccup, hiccup. Esse som de H aspirado, obviamente, é som de consoante. Então, a hiccup, a hiccup, a hiccup. Assim como a horse, a horse, a horse, cavalo, horse, horse. Ambos Hs aqui tem som, um som aspirado. Só que, olha aqui as exceções. Então, isso aqui é bom guardar. A consoante que vai ter som de vogal é o H mudo, tá? É o H inaudível, é o H que não tem som. Aí você vai dizer assim, são muitos substantivos que têm o H mudo? Não, tá? Os 4 são esses aqui, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. São os 4, tá? Quais são eles? Hour, hora. Eu não falo hour, eu falo hour. Honor, honra. Eu não falo honor, eu digo honor. Herdeiro. Eu não falo here, eu digo herdeiro ou herdeira. Honest, não é honest, é honest, 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 certo? Então, todos esses Hs aqui são Hs inaudíveis, tá? São Hs
que não têm som. Eles não têm som. Eles não tendo som, logo você tem o quê? Som de vogal. Essas 4 palavras, inclusive, hour, honor, honest, ear, eles criam outras palavras. Elas são root words. Então, palavras raízes. Porque, por exemplo, de honor, você pode criar honorable, honrado. Tá? Honest, honesty, honestidade, honesto, honestidade. Então, você pode criar outras palavras. O que eu quero dizer é o seguinte, é que essas 4 palavras raízes, elas têm um H inaudível, o H mudo, o som aspirado do H não aparece. Logo, o som é de vogal. Então, olha só. An hour, an hour, an hour. 1 hora, an hour, an hour, an hour. An honor, an honor, an honor. Uma honra. An ear, an ear, an ear. Um herdeiro. An honest man, an honest man, an honest man, an honest man. Um homem honesto. Perceberam o quê? Em todos esses Hs, tá? Você não teve o som. Todos os Hs aqui, então, são inaudíveis. Sendo inaudíveis, não tendo som de vogal, por isso que nós usamos an. Então, acabamos de desmistificar. Aquela afirmação que é a letra que conta, ela acabou de cair. Tá? Por quê? Porque H é uma consoante, mas pode sim ter som de vogal. Quando ele é mudo. Quais palavras são? As 4 que eu apresentei para vocês. Ok? Então tá aqui, ó. O H, nesses exemplos aqui, ele é o quê? Esses Hs, eles são mudos. Consequentemente, o som é de vogal. Aí, o caso das vogais. Aí você tem mais casos. Tá? Você tem mais casos que seriam o caso das vogais. Certo? Olha só. Umbrella. 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 Guarda-chuva. An umbrella. An umbrella. An umbrella. Então, esse U de umbrella é um som de vogal. An umbrella. Tá? An umbrella. Umbrella. Ok? Então, obviamente, nós vamos usar an umbrella. Mas esse U aqui, ó. Olha só, eu não usei an, eu usei a. A university. A university. A university. Uma universidade. A union. A union. A union. Uma união. Vai falar assim, poxa, mas são vogais. Por que nós usamos a? Por causa do som. Olha só. Esse U aqui, coloquei para vocês, tá? Posso explicar, mas coloquei a explicação. Logo no seguinte, vamos voltar para cá. Eu coloquei o quê? Que esse U, tá? De university, union, tá vendo? Esse U de university e union. Ele não tem um som, né? Da mesma forma que umbrella. A gente já percebeu. Esse U de university, union, ele é o mesmo que o pronome you. Perceberam isso? You, union, you. Lembra do pronome você, vocês? You. Ah, mas o que isso tem a ver? Olha a lógica. O Y, ele é uma semivogal. Aí tem muita gente que acha, é semivogal, é som de vogal. Não. Tá? O Y não tem som de vogal. Ah, mas eu pronuncio yellow. Tá errado. Se você fala yellow, como se tivesse um alto e yellow. Não. É yellow. 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 Ah, um carro amarelo. Não é yellow car. É yellow car. A yellow car. A yellow car. Esses são yellow. Som do Y. Não é som de vogal. É som de consoante. Por isso que esse U aqui de university e de union tem som de consoante. Por quê? Porque tem o mesmo som de U. U começa com que letra? Y. É o som do Y. Tá? Então,
Esse user, university, universal, tá? Ele tem som de consoante porque ele tem o mesmo som do Y. Essa é a explicação. Então eu não digo any university, tanto que o som nem conecta. Any union, não dá. A university, a union. A university, a union. Ok? Então não é unusual, não. A usual, a usual. Esse quando o som do U for de U, ou seja, o som de Y, ele tem som de consoante. Esse é o mais clássico deles, é o que mais aparece em exercícios, ok? Em questões. Aí, ó, o exemplo do Y aí, ó. A yellow car, a yellow car, a yellow car. Não é any yellow, não. A yellow, a yellow, a yellow. Ok? Então, yellow, yummy, yogurt. Tá? O som do Y é som de consoante, não é som de vogal. Ok? Olha aí, a yellow car. A yummy piece of cake. A yummy piece of cake. A yummy piece of cake. Um delicioso pedaço de bolo. Não é yummy, é yummy. Yummy. A yummy piece of cake. Ok? You've got it? Conseguiram? Pegaram? Entenderam? Gotcha? That's great. Ok? Pronto. Então, o U foi esse U, foi a primeira vogal que nós percebemos o quê? Que tem som de consoante. Ok? Tem mais? Tem. Outros famosos é esse EU ou EW. Tá? Que eles têm um som peculiar, um som diferente. A gente chega a pronunciar, por exemplo, o EU de Europe, Europa, por exemplo, meio que um som aspirado. Tá? Tá errado falar Europe, 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 Europe. Não está. Mas muitas vezes podem perceber, sai aspirado. Europe, Europe, Europe. O que eu quero dizer, seja I, tá? Seja I, ou here. Esses sons são de consoante. Não são sons de vogais. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tiver o E e o U juntos, ou esse EW, esse som é de consoante. Estão aqui os exemplos. Olha aí, ó. A euphemism, ou a euphemism. A euphemism. A euphemism. Tá? Olha só. Não dá para conectar com não, não dá. Não conecta. Euphemism. Então, euphemism. A euphemism. A euphemism. A euphemism. Ou a euphemism. Às vezes aspira. É normal. Ok? Aí. Ok? Aí. Ok? A European girl. A European girl. A European girl. A European girl. Ou a European girl. A European girl. A European girl. Tudo bem? Então, esse som de U é som de consoante. Tá? Consequentemente, nós não usamos an, nós usamos a. E, por último, né, eu não posso deixar de destacar para vocês a vogal O de one. Porque, é vogal, mas calma, certo? Olha o som, one. Esse som é muito similar, está aqui o exemplo, ó. A $1 flower, a $1 flower, a $1 flower. Uma florzinha de $1. Tá? A $1 flower. Esse som produzido aqui é de vogal, de consoante. A one. Tanto que você não consegue. Não dá. A $1 flower. Por que eu botei aqui o W? Porque é muito similar, é praticamente o mesmo som. Ó, a wonderful world. A wonderful world. A wonderful world.
Um mundo maravilhoso. Né? Como aquela música, What a Wonderful World. Tá? Então, esse som do W com o som de W são muito parecidos. One, wonderful. One, wonderful. One, wonderful. Esse som é som de consoante. Tomem cuidado com essa vogal. Tá bom? Também uma pegadinha, também surpreende às vezes. É som de consoante. Ok? A $1 flower. A wonderful world. Ok? Então tá aqui, ó. Note então que os sons são os mesmos. Tá? O som o que acontece? Sendo os mesmos, ou seja, o som é de consoante, por isso que nós usamos a. Tem alguns casos curiosos, por exemplo, que eu vejo às vezes aluno errar. Quando cai numeral, ou quando cai... Um exemplo, olha lá. "11 years old girl." 11 years old girl. Aí, uma garota de 11 anos. Poxa, eu não sei fazer, porque o professor colocou número. E agora? Gente, é a mesma coisa, é o som. E aí? Eu vou usar a ou an? A 11 years old girl ou an 11 years old girl? A 11 years old girl or an 11 years old girl? Think about it. It's enough. Tá? Já deu tempo. Acho que a grande maioria percebeu direitinho. Onde que o som se conectou? An 11. Mas como é que eu sei disso? Ué, pronuncia mentalmente. 11, 11, 11. O som é de vogal. Então, não é grande coisa. Tem aluno bota obstáculo onde não tem. Você vai pronunciar, o que encaixar você vai colocar. Vai valer a mesma coisa. Som de vogal, som de consoante. Som de vogal, an 11. Som de consoante, a. Por exemplo, se fosse em vez de 11 aqui, nós tivéssemos 20. 20. Seria an 20? Não, a. Aí seria a 20 years old girl. A 20 years old girl. Uma garota de 20 anos. Ok? Então, numeral, seja o que for, segue-se dessa forma. Som de vogal, som de consoante. Ok? Tudo bem. Aí vem na cabeça, porque assim, nas aulas anteriores, o que a gente viu? Plural de substantivos, substantivos contáveis, incontáveis. Quando é contável é assim, quando é incontável é isso. Substantivos incontáveis são substantivos assim, assim, assim. Nós vimos tudo na aula anterior, certo? Mas aí vem a pergunta. Os artigos indefinidos, o um e uma, podem ser aplicados em todas as situações? Obviamente que não. Melhor, mas quando aplicarmos, quando empregarmos os artigos? A melhor pergunta a se fazer é quando não empregarmos eles, certo? E as respostas não são tão difíceis, são meio óbvias. A primeira delas é o quê? Nós não vamos empregar artigo indefinido, certo? Os artigos indefinidos, no plural. Como é que eu vou colocar um e uma antes de plural? Não dá. Então tá aqui, ó. A car. A car, a car, um carro. Agora, carros, some cars, alguns carros. Some cars, some cars. Many cars, 2 cars, 10 cars. Não dá para usar artigo indefinido, obviamente, antes de plural. É um em uma, não faz sentido algum. Esse é muito óbvio, mas aqui que mora o perigo. Também não podemos, gramaticalmente está errado, não podemos empregar o quê? O artigo indefinido, os artigos indefinidos, antes de substantivos incontáveis, os uncountable nouns, que a gente viu nas aulas anteriores. Porque pensa bem, como nós vamos empregar um e uma antes do que não se pode contar? Não faz sentido, certo? Só que coloquialmente, ou seja, na rua, falando, você acaba empregando. É possível vir. Assim como na língua portuguesa, por exemplo, vamos lá, o substantivo água. Você não chega para uma pessoa, ei, me dá uma água aí. Uma água. Água é um substantivo incontável. Certo?
Copos são contáveis, garrafinhas são contáveis, mas água é um substantivo incontável. Mas quando você pega e pede, me dá uma água, subentende-se o quê? Um copo d'água, uma garrafinha d'água. Certo? Para o inglês também serve isso, coloquialmente. Mas na hora de fazer uma questão, um exercício, gramaticalmente está errado. Não existe a water, a water, a water, a water. Não. A glass of water, um copo d'água. Aí sim, a glass of water. Aí dá. Agora, a water não dá. O que você faz então? Some. Aí que vem aqui. Gente, o some é o coringa. Eu falei já nas aulas anteriores. O que é some? O que é some? É algum, alguma, alguns, algumas. Tá? Deixa eu só colocar ele mais para cá, então. Ó, o coringa de vocês, então, vai ser o some. O some é algum, alguma, alguns, algumas. Para ele não há distinção. Tanto faz o substantivo ser contável ou incontável. Tá? Então, nesse caso dos incontáveis, certo? Como está gramaticalmente errado usar artigo, o que eu faço? Emprego o some. Então, I'd like some water. Gostaria de um pouco d'água. I'd like some water. I'm thirsty. Estou com sede. I'd like some water. Some water. Tá? Não dá para falar a water. I like a water. Não, está errado. Gramaticalmente está errado. Água é substantivo incontável. Tal como os outros que a gente falou na aula passada. Certo? Então, esse aqui é meio perigoso. Tem muito aluno que não percebe. Aí vem aqui, ó os clássicos de prova aqui. Information. Cai bastante. Lembra que a gente falou na aula passada? Information, para o português é contável. Informações, para o inglês é incontável. Não existe informations. Então, se eu fosse optar, an information ou some information? Resposta certa, some information. An information está errado. Por quê? Porque é substantivo incontável. Não posso aplicar o artigo, empregar o artigo. An information está errado. Então, você quer pedir informação? Excuse me, I need some information. Com licença, eu preciso de algumas informações. Some information, not an information. Olha o café aqui, ó, coffee. Tá? Coffee. Ah, professor, mas se eu chegar num lugarzinho, I want a coffee. Dá para falar? Dá. Vai entender? Vai. Mas gramaticalmente está errado. A cup of coffee, beleza, uma xicarazinha de café. A cup, tá? A cup of coffee. Ok. Tá? Mas gramaticalmente está errado, por quê? Porque café é substantivo incontável. Então, qual é o certo? A coffee ou some coffee? Some coffee. Você vai aplicar o some. Nosso coringa aqui é o some. Não esqueçam dele. Tá? Tanto faz contável ou incontável, ele serve para ambos os casos. Certo? Let's practice. Vamos praticar um pouquinho. Vamos fazer aqui e tal, completar com os artigos, para ver como vocês lidam. Eu tenho aqui, huge mistake, huge mistake, grande erro, enorme erro. White car, carro branco. Honorable man, um homem honrado. Orange juice, suco de laranja. Glass of water, copo d'água. Waterfall, cachoeira. Bread, pão. Hero bill, nota de euro. Né? Special thanks, né? Um agradecimento especial. Completem com os artigos. Como seria se nós fôssemos utilizar os artigos indefinidos aqui nesses casos? A or N? N or A? Let's try. Quero que vocês pensem, analisem direitinho cada um. Vou pronunciar de novo. Huge mistake, grande erro. White car, carro branco. Honorable man, um homem honrado. Orange juice, suco de laranja. Glass of water, copo d'água.
waterfall, cachoeira, bread, pão, earring, que eu pulei aquela hora, earring, tá? Earring, brinco, hero bill, nota de euro, né? uma nota de euro, special thanks, agradecimento especial. Vamos um por um. Vou começar então por huge mistake. A huge mistake or an huge mistake. A huge mistake or an huge mistake. Let's check. Acertou quem escolheu. A huge mistake. Um grande erro. A huge mistake. Esse som aqui é som aspirado. Então, a huge mistake. A huge mistake. Som aspirado. A white car. A white car. Desculpa. A white car. A white car. Tá? Um carro branco. Olha o som do W. Wait. White. White. Não é white, não. É white. É som de consoante. A white car. A white car. Honorable man. Próximo. Honorable man. E aí? A honorable man or an honorable man? A honorable man or an honorable man? Obviamente, a gente falou aquela hora, acho que quem lembra, H mudo, som de vogal. An honorable man. An honorable man. Vamos lá? Honorable. 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 Tem que desenrolar a língua. Honorable. An honorable man. 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 Tá? Let's practice. Tem que praticar. Ok? Orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. A orange juice or an orange juice? Tá vendo? Aqui é bem óbvio. A gente fica... Não dá para errar. Na fala a gente não erra. Involuntariamente a gente acerta. Som de vogal. An orange, tá? An orange juice. An orange juice. Ok? Um suco de laranja. Próximo. Glass of water. Glass of water. Glass of water. A glass of water or an glass of water? Obviamente, glass of water, som de consoante. A glass of water. A glass of water. A glass of water. The next. Vamos lá o próximo. A waterfall. Tá? A waterfall. A waterfall. A waterfall. 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 Queda d'água, cachoeira. Waterfall. 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 A waterfall. A waterfall. Tá? Esse waterfall é som de consoante. Ok? A waterfall. E aí? A bread ou an bread? A bread ou an bread? Quem lembrou das aulas passadas, tá? Quem está mais ligado, ou quem tem mais familiaridade, eu tenho certeza que acertou. Isso aqui foi tipo uma pegadinha proposital. Bread é substantivo incontável para o inglês. Para nós temos pães. Para o inglês não existe. Então, se é incontável, eu posso usar artigo indefinido? Não, não posso. A gente falou agora há pouco, tá? Que antes do plural, obviamente, mas também antes de substantivos incontáveis, uncountable nouns, nós não podemos aplicar o artigo indefinido. Então, a bread, você ia pensar é só som de consoante, a bread. Está incorreto, certo? O que a gente faz nesses casos? Some bread. Some bread. I need some bread. I need some bread. Preciso de pão. Some bread. Ok? Earring. 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 Brinco. A earring or an earring?
A urine or an urine? Fácil, né, gente? Som de vogal, an urine, an urine, an urine, an urine. É como o som se conecta, an urine. Beleza? Um brinco. Hero bill, hero bill, hero bill. Uma cédula de euro. Uma cédula de euro. Hero bill. A hero bill or an hero bill? A hero bill or an hero bill? A. Lembra do EU? O EU juntos formam um som de ou rio. A hero bill, a euro bill. Tudo bem? E o último, special thanks. Special thanks. Special é o adjetivo, certo? Substantivo é o thanks. Aí vai ter aluno, a professora está com pegadinha, botou o plural, antes do plural não vai poder usar. Não é plural aqui. Tá? Thanks, embora termine em S, não está pluralizado. Tá? Por quê? Porque é um substantivo que sempre se escreve dessa forma, que é agradecimento. Tá? Então, give thanks, agradeça, dê agradecimentos. Tá? Sempre vai escrever terminado em S, mas não significa que é plural. Tudo bem? Então, está certo, a special thanks, a special thanks, a special thanks, a special thanks. Ou seja, um agradecimento especial para alguém. Tá? Então, são coisinhas assim que a gente tem que prestar atenção. Eu considero ainda os artigos indefinidos mais simples que o definido. Tá? O definido tem outras coisas para nós expormos juntos, assim, para que nós compreendamos melhor, tá? Porque muita coisa de uma forma metódica e limitada é passado para os alunos, tá? Quando se fala principalmente no artigo definido, tudo bem? Então, é onde a gente vai tomar mais atenção. Porque os indefinidos eu acho que é tranquilo, as exceções são aquelas, tá? São aqueles ali que caem em prova, os clássicos de prova. Então, dominando isso aqui, entendendo isso aqui, a questão do som, e sabendo das outras possibilidades, já é o bastante, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, ok? Essa foi a nossa 9ª aula, tá? Nas próximas a gente vai falar, então, do artigo definido, ok? Thank you very much for your attention. I see you in the next.